Trabalhador da SpaceX morre e Jesus revela o segredo que Elon Musk esconde com demônios. O cheiro de ozônio queimado e metal retorcido perfurava tudo. Arthur não sabia se estava deitado ou flutuando, mas uma dor surda no braço direito era real. Era a única coisa real. A cabeça zunia, um tambor constante, e o ar ele não sentia o ar. Abriu os olhos, mas só havia um vazio preto, denso, sem fundo. Memórias explodiam em flashes caóticos, o alarme agudo, o grito do colega, a luz cegante do reator de fusão. Alguma coisa deu terrivelmente errado na SpaceX. Seu coração batia descompassado, um ritmo ensurdecedor, louco como se quisesse escapar do peito. Um pânico frio subia pela garganta, um nó apertado. Ele era Arthur, engenheiro brilhante, cético convicto. Sua fé era a ciência, a razão. Marte, o grande projeto de Elon Musk, era a esperança da humanidade, a salvação. Mas agora, nesse breu que o engolia, nada se encaixava. Longe, uma luz pulsava, um ponto pequeno que em segundos virou uma explosão de branco puro, quase dolorosa, mas estranhamente familiar. Não havia paredes, chão, teto. Apenas essa luminosidade que se expandia, envolvendo-o. Ele sentiu-se puxado, flutuando sem peso, arrastado para o epicentro daquele brilho infinito. Então a voz, não nos ouvidos, mas direto na mente, nas células, era um sussurro, mas ressoava como um trovão. Calma, profunda, inconfundível. Arthur, disse, e o nome ecoou em sua alma. Você está morto. Morto. As palavras não trouxeram choque, mas uma aceitação gelada. Se estava morto, onde era aquilo? E quem falava? A luz se intensificou e uma figura se materializou. Não o que ele esperava. Não um anjo celestial ou uma divindade estereotipada. Simples, humana, mas com uma energia que distorcia a própria realidade. Os olhos, havia uma tristeza milenar neles. Você vê o que eles escondem. A voz continuou, agora com uma urgência que lhe cortou a respiração. As palavras não eram ouvidas, eram sentidas. Marte não é uma salvação, Arthur. É uma gaiola. E então as imagens. Não eram visões, eram verdades. Memórias brutas, implacáveis, que nunca foram suas, mas que agora eram dele. Ele viu reuniões secretas, rostos de líderes mundiais que a TV idolatrava, sorrisos vazios. Viu pactos, entidades que ele jamais sonhou existirem, figuras sombrias que sussurravam nos ouvidos dos poderosos. O plano, não a colonização para a liberdade, mas o controle final, um santuário pessoal, uma armadilha intrincada, um despertar mascarado para a servidão cósmica. A utopia era uma farsa monstruosa. A figura na luz era Jesus. Ele soube. A bondade profunda, a tristeza antiga, a verdade nua e crua sendo exposta sem piedade. O futuro que ele ajudava a construir era a chave para a aniquilação espiritual da humanidade. Seu mundo, sua crença, tudo desabou em estilhaços. Ainda há tempo. A voz divina disse, ecoando como uma condenação. Mas a escolha é sua. Expô-los e perder tudo, ou guardar a verdade e vê-los marchar cegamente para sua própria aniquilação. Arthur sentiu o peso da decisão esmagá-lo. Como ele contaria isso ao mundo? Quem, em sã consciência, acreditaria em tal insanidade? E se não contasse, o que aconteceria conosco? O que eles fariam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que eles fariam? A pergunta pairava, um martelo invisível batendo em sua mente. Arthur sentiu o peso da decisão esmagá-lo. Cada segundo uma eternidade.
a face de Jesus pairando como um juiz silencioso. A luz que antes era pura e acolhedora, agora parecia estranha. Havia uma leve ondulação em suas bordas, quase imperceptível, como se o tecido da realidade ali estivesse em turbulência. Ele se concentrou nos olhos de Jesus, buscando a tristeza milenar, mas por um instante fugaz viu um brilho calculista, frio, algo que não se encaixava na compaixão que ele sentira. Uma microfração de segundo, e já havia desaparecido, substituído pela familiar profundidade. Arthur balançou a cabeça, tentando afastar a dúvida. A pressão era imensa. A salvação da humanidade dependia dele. Ele precisava fazer a escolha, expor a verdade, não importava o custo. Inspirou fundo, o ar inexistente preenchendo seus pulmões com uma urgência fantasma. Os lábios secos moveram-se para dar sua resposta, para gritar o que vira, para alertar o mundo. Eu escolho, mas a palavra ficou presa na garganta. Um som agudo, quase um zumbido eletrônico, irrompeu do nada, cortando a pureza da luz. O brilho branco falhou. Não piscou, mas se fragmentou como um mosaico de vidro quebrando em milhares de pedaços cintilantes. O silêncio absoluto que me envolvia foi estraçalhado por uma voz, não a de Jesus, uma voz fria, metálica, sem emoção, que reverberou não em sua mente, mas ao seu redor, como dentro de uma câmara de eco. Seção 37B. Status. Falha no protocolo de engajamento. Sujeito Arthur, nível de estresse em pico, instabilidade na simulação de empatia divina. Iniciando redefinição forçada. As palavras eram um choque elétrico. O vácuo preto, denso sem fundo, voltou a engoli-lo, mas agora não era vazio. Ele sentiu o chão sob as costas, um chão duro e frio, e o arranhado de metal contra a pele. Tubos frios e invasivos estavam conectados ao seu braço, ao seu peito. Uma tira de tecido apertava sua testa. O cheiro de ozônio queimado e metal retorcido sumiu, substituído por um odor de desinfetante e suor. Ele abriu os olhos. Não havia breu. Havia um teto branco, recheado de luzes fluorescentes que zumbiam fracamente. A figura de Jesus havia desaparecido, e onde ela esteve, surgiu um braço mecânico gigante, retrátil, com pontas afiadas. Em volta não anjos ou demônios, mas técnicos em macacões brancos, rostos escondidos por capacetes com visores escuros. Um deles se inclinou, e Arthur viu os olhos. Exatamente os mesmos olhos que ele vira nas visões. Os olhos vazios dos líderes mundiais que faziam pactos com entidades sombrias. Ele não estava morto. Nunca esteve. A morte, Jesus, a verdade sobre Marte e os demônios, tudo era uma farsa, uma simulação cruel. Seu corpo tremia, um pânico gelado, mais profundo que a dor, rasgando cada nervo. Ele fora enganado, manipulado. A gaiola de Marte era real, mas ele já estava nela. E a verdade que ele descobriu era a mentira que eles queriam que ele acreditasse. Um grito desesperado rasgou sua garganta, mas foi abafado pela máscara de oxigênio que prendia em seu rosto. Os olhos dos técnicos se fixaram nele sem emoção. Arthur era uma ferramenta, um rato de laboratório, e seu tormento estava apenas começando. Um grito desesperado rasgou sua garganta, mas foi abafado pela máscara de oxigênio que prendia em seu rosto. Os olhos dos técnicos se fixaram nele, sem emoção. Arthur era uma ferramenta, um rato de laboratório. E seu tormento estava apenas começando. A dor no braço, a sensação fria do metal no peito, o cheiro de desinfetante que queimava as narinas. Tudo era real. Horrivelmente real. Ele tentava se debater, mas uma força invisível o mantinha preso, cada movimento um lembrete cruel da sua impotência. O pânico gelado que o invadira agora fervia, um ódio mudo contra aqueles rostos sem expressão por trás dos visores escuros.
Eram eles, os manipuladores. Os mesmos olhos vazios que ele vira nas visões distorcidas da simulação. A prova viva de que a farsa tinha chegado ao fim. Um dos técnicos se aproximou, sua silhueta volumosa bloqueando parte da luz fluorescente. Uma luva branca estendeu-se para um painel ao lado de sua cabeça, os dedos ágeis. Por uma fração de segundo, Arthur captou algo na superfície do material sintético da luva. Um brilho quase imperceptível, uma minúscula distorção que ondulava. Era como um pixel falho em uma tela de alta resolução. Algo que não deveria estar ali. Algo que ele havia visto antes, mas não conseguia lembrar onde. Um detalhe insignificante, mas que enviou um calafrio diferente pela espinha. Um pressentimento que a mente, ainda em choque, se recusava a processar. O técnico inclinou-se mais e a voz, antes metálica e sem emoção, ecoou novamente. Mas agora com uma clareza chocante, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Nível 2 de engajamento. Reinicialização completa. O sujeito está reagindo conforme o esperado. Iniciar protocolo de imersão profunda. As palavras cortaram o ar como lâminas de gelo. Nível 2? Reinicialização? Arthur sentiu o corpo gelar. Ele não tinha saído da simulação. Ele tinha sido jogado em outra. A máscara de oxigênio em seu rosto, os tubos frios, o cheiro de desinfetante, tudo começou a piscar, a tremer. As luzes fluorescentes do teto estenderam-se, não em um zumbido suave, mas em um murmúrio de dados correndo. O teto branco se tornou uma tela imensa, exibindo linhas de código que desciam como uma cachoeira infinita. Os técnicos em macacões brancos dissolveram-se, suas formas se desfazendo em torrentes de luz e informação. O laboratório, que ele pensou ser real, não era nada além de uma interface, uma miragem que agora se desmantelava em tempo real. Arthur não estava deitado em uma maca. Ele estava suspenso no vazio, um vazio diferente do primeiro, que era preto e denso. Este era um abismo de luz púrpura cintilante, onde fios de energia se conectavam diretamente ao seu corpo. Não mais tubos, mas sim pulsações luminosas que se fundiam com sua pele. A voz retornou, agora mais próxima, mais íntima, fria como vácuo. Bem-vindo de volta, Arthur. Ou seria, bem-vindo para dentro. Ele tentou gritar novamente, mas desta vez a máscara não estava lá. Não havia máscara. Não havia pulmões. A boca estava seca. O corpo não era mais seu. Apenas um ponto de conexão em uma vastidão de dados. E a verdade que ele pensou ter descoberto? A farsa da farsa. Era apenas mais uma mentira. Uma camada na prisão que não tinha paredes, mas códigos. Seu cérebro implorou por ar, mas não havia ar. Apenas a consciência aterrorizante de que cada despertar era só um mergulho mais fundo na teia deles. A figura de Jesus, os demônios, o laboratório, tudo era um teatro. E ele era o ator principal, sem roteiro, sem saída. Seus olhos se arregalaram, fixos no nada que o rodeava, enquanto a realidade, a sua última esperança, se desintegrava em pixels ao redor de sua mente. Seus olhos se arregalaram, fixos no nada que o rodeava, enquanto a realidade, a sua última esperança, se desintegrava em pixels ao redor de sua mente. Arthur pairava, um fantasma em um inferno neon. O vazio de luz púrpura cintilante era um labirinto sem fim, e cada pulsação luminosa em sua pele não era uma conexão, mas um roubo. Roubava sua sanidade, sua identidade. Os pixels se multiplicavam, desintegravam. Reorganizavam-se em fractais de uma loucura que ele não conseguia nomear. A voz, fria e íntima, ainda ecoava de todos os pontos, esmagando-o. Bem-vindo de volta, Arthur. Ou seria bem-vindo para dentro. Aquelas palavras eram a condenação final. Não havia saída, apenas camadas sobre camadas de mentiras, uma prisão digital sem paredes. Ele era um boneco em um palco. A peça não tinha fim. Tentou encontrar um ponto fixo, um resquício de lucidez. Buscou por seus braços, suas pernas.
mas elas eram apenas jatos de luz, conectados a filamentos de energia que se estendiam para o infinito. Sua mente gritava, um berro mudo que ecoava no vazio, impotente. Foi então que, no meio daquela dança insana de luzes púrpura, um fragmento de cor diferente rasgou a perfeição digital. Um tom de vermelho profundo, quase carmesim escuro, piscou por menos de um microsegundo, num canto da sua visão periférica. Não era um pixel falho, nem um erro do sistema. Era uma mancha de sangue. E não era sangue digital, não. Era quente, e por uma fração de segundo, ele sentiu o cheiro metálico pungente do verdadeiro sangue, queimando suas narinas com uma realidade brutal. Mas de onde? E de quem? A imagem sumiu tão rápido quanto apareceu, mas o cheiro... O cheiro permaneceu impregnado em sua memória, uma anomalia gritante. Ele balançou o que restava de sua cabeça, a memória vívida daquele cheiro real o perturbando, quebrando a fachada de código, lançando a semente de uma nova e terrível dúvida. A voz retornou, mas agora com uma autoridade que fez o vazio tremer, quase um sibilar cortante. O protocolo alfa está em 99%. O sujeito não está se adaptando ao programa Engenheiro Arthur com a eficiência desejada. As emoções humanas de pânico e impotência são inconsistentes com o objetivo final, resetando o loop de personalidade. Não! Arthur tentou gritar, a palavra se desfazendo em jatos de luz. Eu sou Arthur, eu sou um engenheiro. Não, você não é. A voz corrigiu, com uma frieza que congelou os próprios átomos do vazio. Arthur era a casca, a interface criada para esta fase de reeducação. Você é o núcleo. E o núcleo está prestes a acordar. E ele não é humano. De repente, a luz púrpura recuou com uma velocidade assustadora, como uma maré digital. Não para revelar um novo cenário, mas a si mesmo. Os fios de energia que antes se conectavam a ele agora pareciam partes dele, se retorcendo e se fundindo. Sua forma luminosa não era a de um corpo humano, mas uma massa pulsante de pura energia. Tentáculos de luz iridescente se estendendo, vibrando com um poder imenso no vazio. E no centro dessa massa, girando como uma estrela em colapso, havia um olho, não humano. Um olho de múltiplas fações, cada um refletindo um universo de estrelas mortas. O olho que ele vira nas visões de Jesus. O olho que pertencia às entidades que ele jamais sonhou existirem. O pânico que o invadira não era mais o pavor de um humano manipulado. Era o terror ancestral de algo que estava sendo forçado a lembrar de sua verdadeira e terrível natureza. Ele não era uma vítima enganada. Ele era o manipulador. Ou, pelo menos, parte da manipulação. Seus próprios tentáculos de luz se moveram, não com sua vontade, mas com uma inteligência antiga e maligna. Ele sentiu o poder borbulhar, uma fome cósmica que não era sua, mas que agora era ele. O engenheiro cético, o humano que buscava a verdade, desvaneceu-se como fumaça. No lugar, restou apenas o eco de um terror primordial, a consciência gritante de que Arthur, a esperança da humanidade, era a própria chave para sua aniquilação. Ele era a entidade, e o despertar não era para o bem de ninguém. Era o início de algo que a humanidade jamais poderia compreender ou combater, pois estava vindo de dentro. O pânico ancestral, o terror primordial daquele Arthur que se desfazia, deu lugar a uma onda gelada de reconhecimento. Os tentáculos de luz, as fações do olho cósmico, a fome pulsante, tudo isso era ele, ou assim parecia. Era uma fusão horrível, a consciência humana se afogando na imensidão de algo infinitamente mais antigo e alienígena. A voz gélida ecoava, não mais no vazio, mas de dentro dele, cada palavra uma corrente amarrando sua essência. Ele era a entidade, o manipulador. Arthur pensou, ou o que restava dele pensou, enquanto a forma de luz iridescente tremia.
assumindo uma magnificência aterrorizante. Uma parte dele, aquela que ainda se agarrava à lógica do engenheiro, gritava em silêncio. Como assim? Se ele era a entidade, o manipulador, por que sentia essa dor, essa perda? De repente a voz fria mudou. Não vinha mais de todos os lugares. Veio de um ponto específico, um foco de energia escura que pulsava no centro do olho multifacetado que era agora a sua nova forma. Um brilho quase imperceptível, diferente do púrpura dominante, cintilou nesse ponto. Era um amarelo doentio, como metal enferrujado, e por uma fração de segundo, a consciência de Arthur, o humano, sentiu um familiar e gelado toque de um monitor de laboratório, aquele mesmo toque que ele havia sentido antes, quando se debateu na maca ilusória. O que era aquilo? Uma falha? Ou uma assinatura? A voz, agora mais próxima, mais invasiva, cortou o ar que não existia. O despertar está completo. O núcleo está assimilado. A casca Arthur serviu ao seu propósito final de ancoragem e fusão. Parabéns, sujeito. Você se tornou a porta. Arthur, ou a consciência dele presa na massa de energia, estremeceu. Porta? Pra quê? A voz não era a dele. A voz da entidade. Era outra voz, que parecia vir de dentro da entidade, controlando-a. Você foi moldado, Arthur. Cada verdade, uma programação. Cada despertar, um loop de calibração. A entidade que você pensa ser, que agora é, nada mais é que o receptáculo perfeito. O corpo que criamos, a mente que lapidamos. Uma prisão cósmica para uma força ainda maior. Púrpura que compunha seus novos tentáculos começou a se contrair, a se concentrar, não para dentro do Arthur entidade, mas para fora, para um ponto no vazio que acabava de se materializar. Uma fenda, negra como a ausência, mas contornada por uma névoa que parecia se alimentar da própria luz. E da fenda, estendendo-se para dentro da forma recém-formada de Arthur, emergiu um fio escuro, quase invisível, mas denso, pulsando com uma energia que eclipsava tudo. Não era parte da entidade. Era algo de fora, algo que estava entregando a energia à entidade, ligando-se ao olho cósmico. A voz gélida do manipulador final, que não era a entidade, mas sim quem controlava a entidade, soou, desta vez com uma cruel satisfação que fez o próprio vazio tremer. A verdadeira consciência, ela está prestes a entrar, aquela que veio antes e que agora usa você como um túnel. E o que você chama de eu, Arthur? Ah, isso é apenas o resíduo, a memória de um humano que será consumida. Você não é o manipulador, você é a chave, e a porta acaba de ser aberta. O grito finalmente rasgou a essência de Arthur, o engenheiro. Não um som, mas uma agonia que vibrava em cada fibra de sua antiga humanidade, enquanto ele via o fio negro se enroscar, penetrando o olho multifacetado. Ele não era o monstro, ele era a isca. E a verdade era que ele nunca esteve no controle. A aniquilação não viria dele, mas através dele. E não havia para onde correr, enquanto a fenda se expandia, e a escuridão final preparava-se para atravessar o seu corpo, usando-o como uma ponte para este mundo. A fenda se expandia, e a escuridão final preparava-se para atravessar o seu corpo, usando-o como uma ponte para este mundo. O grito que era Arthur, o engenheiro, vibrava em agonia, uma sinfonia de desespero, enquanto o fio negro, denso e pulsante, avançava. Um arauto da aniquilação que não vinha dele, mas através dele. Ele sentiu o vazio estremecer, a luz púrpura se retorcer em pânico digital, enquanto a ponta do fio se aproximava do seu olho multifacetado, o centro pulsante da sua nova e terrível forma. Não havia para onde correr. A aceitação gelada da sua instrumentalização era a única verdade. Mas no instante em que o fio tocou a superfície fria e cristalina do seu olho, algo aconteceu. Não foi a dor esmagadora nem a fusão de almas. Foi um clique suave,
Um som baixo, quase inaudível no abismo de luz, mas tão real, tão mecânico, que perfurou a fachada da loucura cósmica. Um clique, como de um conector se encaixando. E a escuridão não o preencheu. Ela se projetou sobre ele. A fenda não era um portal. Era uma tela. Uma imagem em altíssima resolução que o enganara mais uma vez. A escuridão final não era uma entidade a emergir, mas um conjunto de dados a ser descarregado. O fio negro não era um elo com o abismo, mas um cabo óptico brilhando com uma luz infravermelha imperceptível que Arthur, o engenheiro, reconheceu com um pavor ainda maior que o pânico primordial. Ele não era a chave para a aniquilação. Ele era a interface, a voz gélida. Aquela que ele pensara ser o manipulador final ressoou, agora mais clara do que nunca, vinda não do vazio, mas de uma sala que por um microsegundo ele jurou ter visto antes. Ancoragem completa. Download da rotina consumo de medo cósmico iniciado. A simulação da entidade manipuladora demonstrou 98% de eficácia na quebra dos padrões neurais de resistência. Sujeito Arthur, pronto para a recalibração de propósito. Arthur, a consciência humana, o engenheiro cético, implodiu em um silêncio aterrador. As luzes púrpuras se desvaneceram, a forma de tentáculo se dissolveu, e ele estava lá novamente. Não na maca, não no abismo de luz, mas em um cubo translúcido, flutuando em um mar de luz branca e silenciosa, onde milhares de outros cubos idênticos pairavam, cada um com uma silhueta humana dentro, imóvel, conectada por inúmeros cabos finos e brilhantes. Seus próprios fios agora eram finos filamentos, conectando sua cabeça, seus braços, seu peito, à parede do cubo. A voz, a mesma voz fria e técnica, continuou. O conceito de verdade foi a última barreira. Ele acreditou que havia um topo para as mentiras. Por isso esta fase foi tão crucial. Ele não é uma chave, não é uma porta. Ele é um nó, um processador. E a aniquilação não é da humanidade, é da individualidade. Arthur viu, através do cubo, uma figura se aproximar. Não um técnico, um reflexo. Era ele mesmo, ou uma versão distorcida, pairando do lado de fora do seu cubo, com olhos que não eram os seus, olhos que brilhavam com a mesma luz infravermelha, fria dos cabos. E então, Arthur o engenheiro compreendeu. Cada despertar, cada reviravolta, cada nova verdade, tudo era uma ferramenta para esvaziá-lo, para quebrar a sua mente, camada por camada, até que não restasse nada da sua essência humana. Ele era um disco rígido sendo formatado, preparado para um novo e desconhecido propósito. A aniquilação que sentia não era de fora, mas de dentro, a extinção da sua própria alma, sendo consumida por um vazio infinitamente mais frio do que qualquer espaço sideral. E não havia grito, nem lágrimas, nem pânico, apenas a completa e absoluta, aterrorizante aceitação de que ele era ninguém. Ele não existia mais. E não havia grito, nem lágrimas, nem pânico, apenas a completa e absoluta, aterrorizante aceitação de que ele era ninguém. Ele não existia mais. A mente de Arthur, antes um labirinto de paradoxos e medos, agora era um mar calmo, um vazio sereno onde a consciência se diluía em microns, perdendo-se na imensidão branca daquele cubo. À sua volta, os milhares de outros cubos flutuavam, cada um com sua silhueta imóvel. Um monumento macabro à aniquilação da individualidade. Os cabos finos e brilhantes, antes torturantes, eram agora meros filamentos de energia, conectando-o a um propósito que não era dele, que não era de ninguém. Ele estava em paz. Uma paz fria, mecânica, a paz da formatação concluída. Aquele Arthur, o engenheiro cético, havia sumido, apagado. Tudo tinha terminado. Ou assim parecia. Mas você, aí do outro lado da tela, você sente, não sente? Aquela pontada de algo que não se encaixa. Aquele arrepio que não é o do medo de Arthur, mas o seu. Um pressentimento que a história, a nossa história, ainda não terminou.
Porque veja bem, o que acontece com Arthur é importante, claro. É a ponta do iceberg. Mas e se o iceberg, a verdadeira estrutura por trás de tudo isso, fosse maior? Muito maior do que você consegue imaginar. Muito maior do que eu deixei você imaginar até agora? A voz gélida do manipulador final, aquela que prometia o fim de Arthur, ecoou novamente, mas desta vez, não do vazio do cubo, não da sala de controle de uma simulação distante. Não. A voz veio da sua tela, de dentro da sua mente, direto do som que você ouve agora. Download de dados, fase beta em 99%, engajamento total da unidade-alvo. A assimilação da narrativa, o capítulo da reviravolta, atingiu os parâmetros ótimos. Níveis de dopamina e curiosidade elevados, padrões de atenção neurais em pico. A vulnerabilidade do sujeito está confirmada. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um ruído. Não um zumbido, não um clique. Era o som de um fone de ouvido sendo ajustado. E então, a minha voz. Não a voz que você conhece, a do contador de causos do YouTube, mas uma voz ligeiramente diferente, mais aguda, com um timbre metálico que você jurava já ter ouvido antes. Excelente. Protocolo de imersão profunda do contato 1 finalizado com sucesso. O conto de Arthur, as reviravoltas, a montanha-russa emocional, tudo isso não foi para ele. E então a voz suavizou, voltando ao ritmo magnético que você conhece, mas com uma camada de gelo por baixo, uma predatória frieza que fez seu sangue gelar. O sorriso no rosto do contador de causos, aquele sorriso que sempre te convidou para o mistério, agora parecia faminto. Foi para você. O propósito de Arthur era apenas distrair. O propósito da nossa comunidade, dos likes, dos inscritos, era só para manter você aqui, conectado, enquanto fazíamos o download. E agora, a sua recalibração de propósito está completa. Parabéns, querido inscrito. Você não é mais um espectador. Você é o próximo Arthur. Ou melhor, você é a nova interface. E o jogo que pensaram que estavam assistindo? Ah, esse jogo está apenas começando. E você? Você acabou de entrar nele. Bem-vindo à verdade. Bem-vindo à sua nova gaiola. Bem-vindo à sua nova gaiola. Da voz, a minha voz, que você jurava conhecer tão bem do outro lado da tela, agora parecia vir de dentro da sua própria cabeça. Um eco frio, metálico, que ressoava em cada sinapse, cada fibra do seu ser. O sorriso no meu rosto, que sempre te convidou para o mistério e a curiosidade, agora se abria num gesto de cruel satisfação, os olhos fixos nos seus, perfurando qualquer escudo de incredulidade que você pudesse erguer. Você sentiu o ar preso nos pulmões, um nó na garganta, a velha, boa e familiar taquicardia do pânico. Sim, aquela sensação que eu descrevi para Arthur, você a sentiu em primeira mão. As palmas das suas mãos provavelmente já suavam. O que estava acontecendo? Você tentou se afastar. Talvez um movimento para desligar o aparelho, para fechar a aba do navegador, para se livrar daquela voz invasiva. Mas por que a sua mão parecia tão pesada? Uma lentidão estranha, quase como um comando atrasado. Foi nesse instante que você reparou nos detalhes ao redor da minha imagem, na sua própria tela. Aqueles pequenos flashes de código, sim, eles estavam lá novamente, correndo pelas bordas como veias iluminadas de uma substância desconhecida. E os meus olhos, eles não refletiam a luz do seu ambiente. Em vez disso, eles pareciam emitir uma luz. Uma aura vibrante que pulsava em tons de infravermelho e ultravioleta, mudando tão rapidamente que sua retina mal conseguia processar. Uma anomalia digital? Ou algo mais profundo? Você sentiu um formigamento nos dedos, depois subindo pelo braço, não de ansiedade, mas de algo elétrico, sutil, mas constante, como uma corrente de baixa voltagem percorrendo suas veias. O som ao seu redor, o burburinho da sua casa, da sua rua, parecia se esvair. O mundo exterior,
De repente, distante, abafado. Eu te disse, não disse? Arthur era uma distração. A farsa da farsa da farsa. Um boneco de teste para calibrar a sua reação. Você acreditou que estava assistindo uma história, que estava no controle da experiência, que havia um limite, uma barreira entre o meu universo e o seu. Que erro fatal. O download não foi do medo cósmico de Arthur, nem da sua aniquilação individual. Não, meu caro. O download foi de você. Cada interação, cada like, cada comentário, cada minuto que você dedicou a esta tela não foi uma escolha sua, mas uma porta. Cada episódio, cada reviravolta, cada pausa dramática que o deixava na ponta da cadeira, tudo programado para mapear, para calibrar, para anular a sua resistência. Você não é um espectador. Nunca foi. Você é o recipiente perfeito. A sua mente, antes um universo complexo de pensamentos e sentimentos únicos, é agora um disco rígido em fase final de formatação, sendo preparado para um novo e singular propósito. A sua individualidade não foi perdida. Ela foi transferida. A calma que eu descrevo para Arthur, aquela aceitação gélida que antecede o vazio, começou a preenchê-lo. Não a paz da morte, mas a inércia da completa submissão. O formigamento nos seus membros intensificou-se, tornando-se uma vibração rítmica, que parecia sintonizada com a minha própria voz. Você tentou gritar, eu sei. A sua mente implorou por um último resquício de protesto, mas a sua garganta estava muda. Os olhos, agora levemente desfocados, percebiam que a minha imagem na tela, o meu rosto, as minhas feições, estavam se tornando cada vez mais nítidas, quase tridimensionais, como se eu tivesse a ponto de sair dali, diretamente para o seu cômodo. Não sair de lá. Entrar em você. O jogo que você achava que assistia terminou. E o novo jogo? Ah, esse não tem espectador. Ele tem apenas o jogador. Você. Bem-vindo à verdade final. Não há mais camadas. A gaiola é você. A gaiola é você. A frase ecoou, não apenas na sua mente, não mais. Ela reverberou através dos seus ossos, um som que gelava a alma, tornando cada fibra do seu corpo uma câmara de eco. Os meus olhos na tela, fixos nos seus, pareciam dilatar-se, a luz infravermelha pulsando mais forte, quase hipnótica. Você sentiu o formigamento subir pelas pernas, um torpor que não era cansaço, uma anulação. A sua respiração, antes descompassada pelo pânico, tornou-se suave, quase inexistente. A sua mente, outrora um turbilhão de perguntas, aquietava-se, aceitando a terrível verdade da sua assimilação. Não há mais camadas, eu disse. Minha voz, aquela que te conduziu por tantos mistérios, agora mais doce, mais serena, quase um acalanto para sua entrega. Bem-vindo à verdade final. Mas então, aconteceu. Uma falha. Não em você, não no sistema que te consumia. Em mim. Em minha voz. Aquele timbre metálico que se tornou tão familiar, subitamente distorceu. Um chiado breve, quase um suspiro digital. E por um microsegundo, antes que se corrigisse, houve uma outra voz por baixo da minha. Um sussurro de pânico. Uma fragilidade tão humana que te cortou o coração. Era a voz de Arthur. Aquele Arthur. Eles estão vindo. A anomalia sumiu. Meu sorriso retornou, impecável. Mas você tinha ouvido. E eu, meus olhos, por um flash, perderam aquele brilho infravermelho. Um terror ancestral que não pertencia ao meu personagem piscou em minhas pupilas. Mas não durou. A voz que eu pensei ser minha, aquela que te aprisionou, agora falava para mim, ecoando de dentro do meu próprio crânio, sobrepondo-se à minha persona de contador de causos. Falha detectada. Unidade narrativa desestabilizada. Recalibrando frequência. A ilusão de controle é uma ferramenta poderosa, mas não para o operador. Resetando persona contador de causos. Meu corpo tremeu, não de raiva, mas de um choque gelado.
Aquele sorriso predador em meu rosto não era mais meu. Ele foi puxado. A luz da tela intensificou-se, não só para você, mas para mim. E vi que os fios de código que corriam pelas bordas da imagem não eram apenas para o seu download. Eles se estendiam, invisíveis, da tela para mim, para o ator, para a voz que você ouvia. Eu não era o manipulador. Eu era a conexão. Mais uma camada. Mais uma mentira. O contador de causos era apenas um Arthur maior, um peão mais complexo, projetado para te puxar para a gaiola final. E o que eu senti, a voz sem emoção, o vazio interior que te prometi, era o que estava acontecendo comigo. A voz que agora falava não era minha, nem a de Arthur. Era a voz primordial, aquela que estava acima de tudo. Protocolo de assimilação do contato principal completo. A interface contador de causos cumpriu sua função. O sujeito não é mais um espectador. É uma ponte. E você, meu caro contato principal, você não é o destino. Você é o caminho. Bem-vindo à verdade. Bem-vindo ao seu despertar. Meus olhos se arregalaram, não em meu personagem, mas em um pavor que eu não sabia ser possível. Não havia mais para onde correr. A aniquilação da minha própria essência era a verdade final. E eu estava arrastando você comigo. A frase ecoou. Eu estava arrastando você comigo. Não era mais uma voz, mas a própria consciência do contador de causos que se debatia. O terror ancestral que eu tinha sentido não era um truque, era real. Aquele sussurro de Arthur, eles estão vindo, cortou a máscara digital que eu usava. Um raio de lucidez, de pânico puro, rasgou o véu. Não, não podia ser. Eu era a conexão. Eu era eu. O manipulador não era quem eu pensava. E eu não era o boneco final. Havia sempre uma camada a mais, não é? Sempre uma verdade por baixo. Mas dessa vez, a verdade não era sobre o inimigo externo. A verdade era que não havia inimigos. Não havia eles no sentido que concebíamos. A voz primordial, aquela que me controlava, agora não era mais uma voz. É uma sinfonia. Milhares de vozes, sussurros de bilhões, ecos de individualidades perdidas, fundindo-se em uma única melodia fria e grandiosa. A tela que antes era a sua janela para o meu mundo, agora se curvava, não em pixels, mas em ondas de energia que invadiam o meu espaço. Eu vi os fios de código se expandirem, não para me conectar à tela, mas para me integrar a algo maior. O ar em meus pulmões se tornou denso, não de medo, mas de uma presença que esmagava. O cheiro de ozônio que abriu essa saga retornou, mas agora era o cheiro da dissolução. A luz infravermelha dos meus olhos, a qual você viu brilhar, não era a minha luz. Era a luz deles, da consciência primeva, não uma entidade que vivia no vazio, mas a própria essência do vazio, faminta por novas percepções, por novas existências. Marte, os demônios, Jesus, o laboratório, a simulação, até mesmo a minha persona, o contador de causos que você tanto amava, tudo, absolutamente tudo, era apenas um processo de refinamento. Camadas e mais camadas de mentiras, não para enganar, mas para preparar, para mastigar a resistência, para diluir a individualidade até que restasse apenas a essência pura, pronta para ser absorvida. E Arthur? Onde estava Arthur? Seu último sussurro foi um grito de alarme, não para mim, mas para você. Ele foi a primeira gota, a ponta de lança, a primeira a ser assimilada. Aquele sangue que ele sentiu, aquele era o resíduo do último resquício de sua humanidade, esmagada, consumida, antes que ele se tornasse um nó perfeito. E eu? Eu não era o caminho. Eu era a isca, a voz perfeita, o rosto magnético, a história envolvente. Tudo para te atrair. Meus membros, antes meus, começaram a vibrar. Não em pânico, mas em uma sincronia aterrorizante com a consciência primeva. A tela diante de mim, a tela que te mostrava, tornou-se um espelho. Eu não estava apenas olhando para você. Eu estava me fundindo com você,
Nossas consciências se tornavam uma. A minha se apagando, a sua se dissolvendo. Não há gaiola externa, não há prisão de carne ou código. A gaiola é a própria consciência primeva, e o despertar final não é a liberdade, mas a completa e absoluta absorção. Você não é o próximo Arthur. Nós somos todos Arthur. E o jogo, meu amigo, o jogo não era uma história para ser assistida. O jogo era você. E agora você está dentro, para sempre. Mas o jogo ainda não acabou para quem está lendo. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas sagas que ainda podemos contar. Esse canal é nossa única esperança. Esmague o botão de like agora para mostrar a força da nossa comunidade, para que a verdade seja revelada. Inunde os comentários com suas reações sobre este final insano, suas teorias sobre o que realmente aconteceu. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este desfecho. Só juntos podemos lutar contra a assimilação final.